Glória a Jesus. Oxa, estou com muita energia. Santo. Aleluia. Estamos hoje dia quanto? 17 de agosto. Ainda tem as bênçãos do mês de agosto para a tua vida. Quem crê nisso, disse amém com energia. Amém. Aleluia, com força. Santo, obrigado. Santo é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Fonte de bênção espiritual, fonte de bênção material, fonte de bênção de alegria, de gozo, é o nosso Deus. Aleluia. Você precisa estar somente energizado por Ele. Você pode tomar todos os suplementos, mas se você não está conectado com Ele, você fica sem energia. Aleluia. Glória a Deus. Santo e poderoso é aquele que nos chamou do império das trevas, do império da miséria, da pobreza, do medo, da escravidão, da tristeza, da depressão. Ele nos arrancou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho de Deus, no reino do seu Filho amado. Aleluia. E se você está conectado com esse reino e está nesse reino, você vai fluir o quê? Essas abundâncias de paz, de alegria, de gozo. Onde está o reino de Deus, não há lugar para tristeza, não há lugar para mágoa, não há lugar para ressentimento, não há lugar para rancor, não há lugar para miséria, não há lugar para pobreza, não há lugar para dor. Se você passa dor, pois ela vai passar, porque não pode ficar em você. Aleluia. O reino de Deus é de abundância, de alegria. E hoje nos toca ler a mensagem que o Senhor trouxe para nós hoje. O Senhor foi me quebrantando lá no livro de Juízes. Juízes capítulo 6 e o versículo 11. E nós vamos falar hoje de Gideão. No final do culto você vai vir aqui em frente para receber essa unção de Gideão. Unção quando ele já mudou a mentalidade dele. Porque a mentalidade de Gideão estava misericórdia, estava totalmente para baixo. E disse a palavra, cadê o meu óculos? Glória a Deus, aleluia. No livro de Juízes, diz assim a palavra: o Senhor, 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está contigo, ou o Senhor está com você, homem guerreiro ou homem valente. Eu não escutei amém, porque vocês podiam se colocar no lugar de Gideão desde já, para absorver, assimilar, experimentar e viver a palavra. De nada você vem aqui. Aliás, eu te convido, se você vai ficar no seu celular, pode ficar do lado de fora, porque aqui nós estamos para adorar ao Senhor. E te convido, gentilmente e com amor, para que você saia, para que nós não entremos em desintonia. Eu quero sintonia de adoração ao Senhor. Se o teu celular é mais importante, pois então você fique do outro lado. Porque tem gente que não consegue ficar sem o seu celular. Eu não consigo ficar. O que você acha que eu ia falar? Sem a presença de Deus.
Aleluia. Tem alguns que olham o celular para marcar os versículos, as mensagens. Agora tem outros que são adictos e não conseguem nem na casa que supostamente venham para adorar ao Senhor. Estão ali viciados, completamente adictos. Então, se você ainda precisa de libertação, pode ficar do outro lado. No final do culto, vem que a gente ora para você ficar liberto desse celular. Amém? Glória a Deus. Santo, não estou brava, eu estou querendo que você seja abençoado. Aleluia. Então, veja só, o povo de Israel estava numa luta de 7 anos, que os medianitas estavam escravizando o povo de Israel. Tudo que eles plantavam, na época da colheita, os medianitas vinham e arrasavam, roubavam tudo deles. Imagina você trabalhar, na hora que você vai receber o seu salário, alguém pega, rouba e leva tudo de você. Então o povo de Israel estava dessa maneira. Eles plantavam, se esforçavam, se sacrificavam, e por 7 anos os medianitas vinham lá e se apropriavam, se apossavam e levavam tudo, deixando aquele povo miserável, pobre e com medo. Agora imagina você 1 ano ficar desse jeito, e a tua mente vai trabalhando. 2 anos ficar desse jeito, e a tua mente vai trabalhando. Você é desamparado. Você não está sendo lembrado por Deus. Olha, você disse que Deus te ama, mas olha, você está sendo ali atacado, escravizado, pobre, miserável. Cadê o teu Deus? Porque passa 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos do mesmo jeito. E eles então oraram ao Senhor. Deus tinha entregado esse povo de Israel ao povo dos medianitas, porque Israel tinha se desviado de Deus. Quando tudo está bem, eles fizeram o quê? Deixaram Deus de lado. E aí então Deus entregou eles na mão dos medianitas, e eles começaram a apanhar por causa dos medianitas. Mas eles estão tão desesperados que clamaram ao Senhor. E o Senhor, quando você clama, quando você busca a sua face com toda a tua alma, com todo o teu ser, com todo o teu entendimento, o Senhor te ouve e vem ao teu encontro. E assim, nesse estado, o anjo do Senhor, Deus enviou o seu anjo. E Gideão estava malhando trigo num lugar inapropriado, que era o lagar, porque ele estava com quê? Com medo que fosse roubado aquele pouco de trigo que ele estava ali malhando, limpando, para quê? Para poder dar alimento para sua família. Quanto de nós nos esforçamos para cuidar daquilo que o Senhor nos dá? Aí vem o inimigo e passa a mão, ou nos passa a perna. Se levanta alguém e te calunia, se levanta alguém, te rouba, você cai num calote desnecessário, mas o Senhor está com seus olhos postos em você. Os olhos do Senhor estão em você. Então, o estado de luta, de caos, de crise que o povo de Israel estava passando, não significa que Deus não estava com eles. Deus estava vendo. Lutas não significa ausência de Deus. O Senhor continua contigo. O Senhor está contigo. E Ele está contando os minutos e a hora para vir com seu livramento, com a sua situação de escape para a tua vida. E veja só o que a palavra disse.
no meio dessa situação de desespero de Gideão, vem um anjo do Senhor e disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. E qual é a resposta? Ah, Senhor. Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou da terra do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Você vê que Deus vem ao encontro como resposta do clamor. E Ele vai vir e está vindo ao teu encontro como resposta do teu clamor. Neste mês de agosto, o Senhor vem ao teu encontro como resposta ao teu clamor, para fazer a diferença, para trazer novidade, para manifestar sua glória na sua vida. Ele está disposto a te arrancar dessa condição que você está vivendo, porque Ele quer te prosperar. Ele não quer que você sobreviva, Ele quer que você seja próspero. Aleluia. Então, veja a resposta. Eles clamaram, mas com que mentalidade? Com que mentalidade? Muitas vezes nós não sabemos por que a glória do Senhor não se manifesta, porque há um bloqueio, há uma barreira que se opõe àquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Então, o Gideão, ele respondeu: ah, Senhor, eu sou o menor, eu sou o mais pobre. Ah, Senhor, o que aconteceu com as maravilhas que o Senhor fez lá no Egito, nos tirou, e isso contaram para nós. Ele começa a se lembrar das coisas, das grandes coisas que Deus tinha feito no passado, aquilo que já aconteceu. Às vezes você está vivendo das coisas do passado, das bênçãos do passado, mas o anjo do Senhor vem junto de Gideão e vem junto de você nesta manhã, para te dar algo novo hoje, nesse mês de agosto, para trazer novidade, para trazer libertação nesse mês de agosto. Deus mandou um anjo para dizer para Gideão: o Senhor é contigo. Mas agora a mentalidade já escrava, a mentalidade já sujeita, a mentalidade já submetida, a mentalidade já condicionada a todo esse tempo de sofrimento, não consegue receber a novidade de Deus, porque está tão sujeito àquilo que estava acontecendo e vivendo por um monte de tempo. Então o Senhor te disse nesta manhã, aliás, o título é Rompendo Crenças Limitantes. Para romper as crenças limitantes, precisamos mudar a nossa mentalidade. Com a mente limitada, subjugada, condicionado à miséria, à dor, à escravidão, então Gideão responde ao anjo que veio diretamente da presença do Senhor para dizer-lhe: o Senhor é contigo, homem valente. Como hoje eu, enviada pelo Senhor como profeta de Deus, estou te dizendo: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, mulher valente, mulher guerreira. Agora, qual é a tua resposta? Qual é a tua resposta para o Senhor? Com que mentalidade você está recebendo essa notícia? Com que mentalidade você está recebendo esse aviso? Deus está te avisando que há algo novo e grande para acontecer com você.
Deus está te mandando uma notícia que algo novo vai acontecer com você. Mas qual é a resposta da tua mentalidade? Qual é a resposta da tua mente? Será que você continua respondendo conforme os 7 anos de luta, de ataque, de crise, de roubo, de escravidão que você está vivendo? Ou você está entrando em sintonia com Deus para receber aquilo que com amor Deus preparou para você? Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que nos sobreveio? Então ele traz uma resposta do que estava acontecendo, mas ele não entrou em sintonia com aquilo que Deus quer que aconteça. Ele vem com uma resposta do passado, mas ele não está ouvindo o que Deus está te dizendo hoje. Ele não estava ouvindo o que Deus estava dizendo para ele. O que Deus, você está recebendo isso com a sua mente, com seu espírito, com a sua alma, com seu corpo? Porque se você recebesse no teu corpo, você estaria pulando ali no seu lugar, porque você movimenta toda a fisiologia do seu organismo, liberando dopamina, liberando serotonina. Para quê? Para receber, e o teu corpo entra numa ação e recebe aquilo que Deus está enviando, aquilo que Deus está fazendo. Se há uma movimentação no meu corpo manda mensagem para o meu cérebro começa a receber essa alegria, esse gozo, essa paz. Eu estou em ânimo, então eu entro em sintonia com aquilo que Deus está fazendo, com aquilo que Deus está realizando. Para este mês de agosto é necessário sair dessa situação hoje. Hoje, aleluia. E ele começa a trazer toda a memória das coisas passadas, das maravilhas que o Senhor fez no passado. Veja só, maravilhas Deus fez no passado. E ele se lembra das maravilhas que Deus fez no passado. Você já deve ter recebido a bênção do Senhor no passado. Você já deve ter tido uma experiência com Deus melhor do que você está vivendo agora. Mas eu quero te dizer que Deus não é só Deus de fazer milagres no passado, porque hoje Ele vem com a notícia de um milagre na tua vida. Hoje ontem fez maravilhas, hoje Ele faz maravilhas, está fazendo agora. Entra em sintonia, entra em harmonia com isso, e você vai começar a viver, a já visualizar essa mudança, essa notícia, esse aviso que o Senhor está fazendo, recebendo com sua mente, com seu corpo, com sua alma, com seu espírito. E então você vai experimentar essa mudança na sua vida. Então ele se lembra dos bens que Deus fez no passado, mas agora ele está sucumbido na situação que ele está vivendo hoje. Mas Deus não faz maravilha só no passado, Ele faz maravilha hoje, e Ele vai fazer maravilha amanhã, porque Deus é ontem, é hoje e eternamente é o mesmo. Eternamente é o mesmo. Aleluia, louvado seja Deus. Quantas vezes impedimos as bênçãos do Senhor, as experiências de coisas novas, porque estamos vivendo no passado, ou estamos subjugados, submetidos à situação que está acontecendo. Mas essa situação que está acontecendo não é eterna. O Senhor está mudando hoje. Por isso, por amor a ti, que você tem clamado, é que Deus está enviando a sua palavra através de mim, como profeta de Deus, para dizer que algo novo está acontecendo. Algo novo vai acontecer. Você não vai viver do milagre do passado, mas você vai viver o milagre de hoje. Aleluia, louvado seja. Eu vou te contar com que mentalidade que estava Gideão. Eu não sei como é que está o meu horário,
Mas também não quero me alongar, para que você possa se lembrar de tudo que Deus falou e de tudo que o Senhor já está fazendo. A realidade a respeito do ser humano é que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Sabe o que significa isso? Imagem e semelhança de Deus. Então depois houve a queda. Então quando você está tomando consciência de que você é imagem e semelhança de Deus, o Espírito de Deus está em você, você pode todas as coisas nele, porque por Ele e para Ele são todas as coisas, e você está aqui para manifestar a sua glória. Então, o que houve? Houve a queda do homem por causa do pecado, que quebrou o vínculo com Deus. Então esse vínculo de confiança, esse vínculo de amparo, esse vínculo de amor, esse vínculo de valor foi quebrado. Você entende isso que aconteceu quando o homem pecou? Quebrou esse vínculo de amparo, de confiança, de certeza, de amor, de riqueza, de abundância. Ele deu tudo abundantemente para Adão e Eva ali no Éden. Agora o que aconteceu? Quebrou o vínculo com Deus e houve então o que? Uma distorção cognitiva. Isso significa uma distorção na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de ver. Porque agora você não está vendo mais conforme Deus vê. Você não está pensando mais conforme Deus pensa. Você não está tendo mais uma confiança que você tinha antes, de ser guardado, de ser protegido, de ser cuidado, de ser amparado e de ser amado. Então as distorções cognitivas são distorções de forma de perceber a realidade. Então como que o Gideão estava vendo, conforme a distorção dele, em função de todas as experiências negativas, ele não estava vendo saída, ele não estava vendo escape, ele não estava vendo uma nova direção, ele não estava ali na expectativa, conforme o clamor. Clamaram igual algumas pessoas clamam, dizem que tem fé, mas anda como quem está sozinho. Então cadê a fé na realidade? Cadê a experiência da convivência com Deus e do poder que te habita para repreender os medianitas da sua vida, fazer com que eles recuem e tudo que você faça possa prosperar, possa avançar, possa crescer? Porque Deus não é um Deus masoquista que quer te ver ali desamparado, entristecido, sem nada, sobrevivendo. Não foi para isso que Ele te colocou no mundo. Já o evangelista falou no início: o Senhor se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Isto é o evangelho do reino. Ele se fez pobre para que, mas por que nós vivemos a miséria, a pobreza, o abandono? Como Gideão disse: o Senhor nos desamparou. Então veja o que acontece. Essas distorções nos levam a perceber a realidade, moldadas pelos eventos da vida. O que estava acontecendo? Qual é o evento que eles estavam vivendo? Era de roubo, de saque, de crise, de pobreza, de medo, de susto, de ameaça. Esse era o momento que eles estavam vivendo. Então essas situações geram grandes sofrimentos e limitações na nossa mente, conforme a nossa maneira de ver, em função do que? Do desamparo, da quebra de vínculo. Então geram sofrimento, limitações para si mesmo ou para os outros com quem você convive. Os nossos pensamentos estão ligados às nossas emoções e nossos comportamentos, e os nossos comportamentos também acabam afetando a nossa mente. Então essas distorções são expressas em pensamentos automáticos. Qual foi a resposta automática de Gideão?
Ah, Senhor, eu sou mais pobre, eu sou um coitado, eu sou um desamparado. Essa foi a resposta automaticamente, porque é isso que ele estava vivendo na sua mente. Se você não toma consciência o que está na tua mente, você pode não dizer para Deus, mas aquilo que está na tua mente é o que você vai viver. E Deus vem te falando hoje para você sair dessa condição diabólica, de mentira do inferno, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então nós vivemos num processamento equivocado, conforme as experiências que vivemos, por falta do vínculo com Deus. Mas eu tenho uma boa notícia: onde nossos esquemas mal adaptativos distorcem a realidade para que ela se torne condizente conforme aquilo que eu estou pensando. E existem 3 tipos de crenças centrais na vida do ser humano, por causa da queda de Adão e Eva, por causa do pecado, da quebra de vínculo. Além do principal, que é medo, existem a crença que foi estabelecida na mente do ser humano por falta de vínculo com Deus. Crença de desamparo é a primeira coisa. Crença, e a humanidade vive desamparada, sem direção, não sabe o que fazer, não sabe quem é, se confunde na sua mente. Já falei aqui várias vezes que alguns pensam que é um repolho, outro pensa que é o que? É um marido ou uma esposa de um jacaré. Então uma série de circunstâncias, porque perdeu o vínculo, perdeu o contato com a realidade, perdeu o contato com Deus. Primeira crença então é o desamparo. Segunda crença é o desamor. E terceira crença do ser humano, a crença central que está no cérebro do ser humano, da sua mente, é a crença o quê? De desvalorização. Você não vale nada, você não é ninguém, porque você desconectou. Quando ele disse: eu sou a videira verdadeira, e sem mim nada podeis fazer, e não pode produzir fruto, porque desconectou da videira. Somente conectado com a videira verdadeira é que nós vamos nos sentir amados, nós vamos nos sentir amparados, nós vamos nos sentir valorizados. E com essa nova mentalidade que Jesus Cristo trouxe, quando Ele morreu por nós na cruz do Calvário, Ele redimiu a mente do ser humano que estava nessa condição de desamparo, desvalor e desamor. Agora Ele na cruz do Calvário, Ele disse: consumado é. Pai, eu agora estabeleço de novo um vínculo da humanidade contigo. Só que o que acontece? Muitas vezes viemos na igreja, oramos, lemos a palavra, mas continuamos desvinculados com a mentalidade estruturada de desamor, desamparo e desvalorização. E aí nós queremos o quê? Que os outros nos amem, que os outros nos valorizem, que os outros nos aprovem, que estejamos em função da avaliação dos outros. É o Espírito Santo que está em mim, que me ama, que me desampara, que me ampara e que me dá valor. Onde está? Então vivemos o que? Uma vida de cativeiro. Precisamos da aprovação do nosso chefe, para que aquilo que a gente faz certinho, se o chefe então não aprova ou fala, não reconhece, pronto, você já está desvalorizado. Tudo aquilo que você fez não vale nada, porque você se desvaloriza, você se desampara. Ah, se eu fiz um ovo frito para o meu marido,
E aí o meu marido disse: esse ovo está uma merda, com perdão da palavra. E o ovo frito estava super gostoso, maravilhoso, mas é que no coração daquele homem estava merda. Então da abundância do coração fala a boca, não significa que meu ovo frito estava realmente uma merda. Mas o que? Nós ficamos em função do que? Da merda que o outro diz. E a atitude boa, de afeto, de carinho, de amor que nós tivemos para fazer aquele ovo frito, ficou pelo ralo. Então quando é que nós vamos mudar a nossa mentalidade? Por isso que o apóstolo Paulo disse, veja só, que o anjo do Senhor veio e disse: homem valente. Qual é a realidade intrínseca, interna, que Deus está vendo em Gideão, de que ele é um homem valente? Mas qual é a consideração que ele tem ao respeito dele? Qual é o diagnóstico que ele fez a respeito dele? E conforme o diagnóstico que você tem a respeito de você, e você fala, é isso que você vai viver. Então as empresas não confiam em você, então as pessoas não confiam em você, então o seu marido, a sua esposa não confia em você, os seus filhos não te tratam de nada. Por quê? Você não tem consideração com a sua própria vida. Por que não tem consideração? Porque perdeu o vínculo com Deus. Esse vínculo com Deus te leva a você a ter consciência da verdade e da realidade, como Deus estava vendo em Gideão, que ele é um homem valente. E qual foi a resposta de Gideão e talvez de muitos de nós? Se o Senhor for conosco, porque estamos assim? E o Senhor se voltou. Veja só, a tentativa, o trabalho que o anjo do Senhor e que o Espírito está fazendo na tua vida, para você ser aquilo que Ele diz que você é, e viver aquilo que Ele diz que você pode fazer, e ser aquilo que diz que você é nele. Eu não escutei nenhum amém. O Senhor olhou para ele, veja só, ele disse: Senhor, com que o Senhor vai vencer esse povo? Com que? Eu não tenho ferramentas, armas bélicas para 32 mil israelitas ir contra 135 mil medianitas. É absurdo, é incoerente, é impossível. Mas quem realiza o impossível está dizendo para ele. O que Deus está te dizendo para você? Talvez você está ali com um exército de 32 mil e vem um exército muito mais poderoso de 135 mil, e você então se sente no teu raciocínio lógico com distorção cognitiva, dizendo: Senhor, com que eu vou vencer isso? Quando o Senhor está te dizendo: homem valente, homem guerreiro, você vai livrar essa situação que você está vivendo, vai livrar a sua família, vai livrar a sociedade que precisa de você. Mas você responde conforme aquilo que está na sua mente, essa distorção cognitiva de desamparo, de desvalor e de desamor. Guarde bem isso, para que você possa inverter tudo isso, reverter na verdade de Deus, que Jesus Cristo derramou o seu sangue, deu a sua vida. Ele disse: consumado está tudo feito. Agora o céu e a terra estão em aliança. Agora Deus e o homem estão em aliança. Recuperou tudo que tinha perdido no Éden. Oh glória, isso é animador, isso é excitante, isso é maravilhoso, isso é poderoso, para nós podermos viver isso na nossa realidade presente, não viver das bênçãos passadas. Se Ele fez lá no passado, Ele vai fazer hoje. Olha quantas vezes, quantas bênçãos, quantas coisas que Ele já fez no passado. Olha para trás e veja quantas coisas, quanto livramento, quanto escape, quantas bênçãos financeiras Ele já fez na tua vida. E então o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, mas
Gideão não tem consciência da força que ele tem. Essa força que ele tem é Deus dentro dele. Ele estava raciocinando conforme uma lógica humana, conforme o diagnóstico que ele faz a respeito dele, conforme o diagnóstico médico, dizendo: essa doença não tem cura, essa doença não tem solução, essa doença não tem remédio, essa dívida é muito alta, você não vai conseguir pagar. Mas o Senhor olha para você e diz para você: vai nessa tua força, nesse poder do Espírito Santo que está dentro de você, para você mudar a sua circunstância. Vai, ele disse, olha só, o Senhor se voltou para ele, olhou nos olhos de Gideão, e ele disse: vai nessa tua força, nesse poder que habita em você. Vá libertar Israel da mão de Midian. Não sou eu o que está enviando você. O Senhor está te dizendo hoje, toma consciência: não sou eu que estou em ti, não sou eu que não me movo conforme a tua lógica, não sou eu porventura que não me movo conforme as tuas limitações, não me movo conforme o teu desamparo, a tua desvalorização, a tua falta de amor de Deus. Tomar consciência de que Deus te ama, Ele é Pai. E você pode nesta manhã elaborar essa mente verdadeira da realidade presente na sua vida e mudar a sua circunstância. Não sou eu quem está enviando. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menor, é o menos importante. Olha a desvalorização. E agora o Senhor nos desamparou. Olha o desamparo. Eu sou o menor. Olha a falta de amor na vida dele. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menor, o menos importante, e sou o menor da família, o rejeitado, o abandonado, o desamparado. E Jesus, de novo, como Deus está te dizendo nessa manhã: eu estarei com você. Eu estarei com você nesse seu empreendimento. Eu estarei com você nessa sua empresa. Eu estarei com você ali na frente do seu chefe. Eu é que vou te dar honra. Eu é que vou te colocar no lugar onde você deve estar. Eu é que vou provocar o reconhecimento do seu chefe, porque eu estou em você. E pare de olhar a você de uma maneira de desamor, de não ter amor de Deus, de ser abandonado, desvalorizado e sem amor de Deus. Então, quando você está nessa condição de desamparo, de desvalorização, de desamor, você se sente uma titica de galinha. E é isso que o inimigo quer. É assim que ele quer ver você, para te controlar, para te escravizar, para te deixar pobre, miserável, cheio de doença, cheio de dor. Mas o Senhor vem ao teu encontro, porque Ele te ama, porque Ele está contigo, para mudar a tua circunstância, para te dar uma nova experiência de milagre, uma nova experiência de bênção, uma nova experiência de prosperidade. Ele vem hoje ao teu encontro. Aleluia, glória a Jesus. Santo, Santo. Eu levanto aqueles que não são para envergonhar aqueles que pensam que são, aqueles que se sentem soberbos. Eu abato o soberbo e levanto o humilde. Então não se veja conforme aquilo que está na sua mente, porque aquele que abate o soberbo está em você. Para quê? Para te levantar, para te dar uma nova experiência. Ele vem com esta nova notícia, com este novo mover, e te catapulta numa dimensão de glória, de vitória, de poder. 32.000 homens contra 135.000.
Que condição de vitória tem isso? A guerra já está perdida. Então, o Senhor, através do seu anjo, trabalha na mente, como eu estou trabalhando aqui, através do Espírito Santo, para mudar a tua mentalidade e viver o propósito de Deus. Aleluia. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os medianitas, como se fosse um só homem. Aleluia. Não importa o tamanho da tua luta, mas o Senhor disse: você vai derrotar toda essa força maligna, esse poder das trevas, essa doença, essa miséria, esse conflito, essa inimizade, essa perseguição. Você vai derrotar à medida que os teus olhos estão postos em Deus e não no tamanho do teu adversário. Porque o Senhor disse: você vai vencer, você vai libertar. Então não entre num raciocínio lógico humano, porque Deus não se move conforme a tua lógica, nem as tuas limitações humanas. Ele se move com seu poder, que é invencível. Você na mão do Senhor é invencível. E os teus inimigos que se levantam contra ti estão batendo em retirada, estão ali fugindo de diante de ti, porque eles sabem que você recebeu hoje uma palavra. E quando Deus manda, a primeira coisa que Deus mandou para Gideão foi uma palavra: você vai livrar, eu estou contigo. Deus primeiro manda a sua palavra, e depois vem a libertação, depois vem a manifestação da vitória. Se você recebe a palavra, você vai ver a manifestação da palavra na tua vida. Deus não está falando hoje uma mentira no teu ouvido, mas você precisa escutar. Homem valente, o Senhor é contigo. Somente assim poderia realizar, depois que ele já mudou a mentalidade de Gideão. Somente assim poderia realizar o propósito de Deus: livrar Israel das mãos dos midianitas. Homem de valor, recupera então o valor que você perdeu no Éden, porque Deus está contigo através do seu Espírito Santo. Recupere o desamparo que você perdeu, o amparo que você perdeu no Éden. Recupere o amor que você perdeu no Éden, porque Jesus já veio restaurar o seu amor, o seu amparo e o seu valor na tua vida. Aleluia. Como está escrito em Romanos, o apóstolo Paulo entendia muito bem sobre mudança de mentalidade, porque ele, de um perseguidor de cristãos, se tornou uma grande ferramenta, um grande instrumento de bênção, de transformação de mente das pessoas. Não vos conformeis com esse mundo que se distanciou de Deus, esse mundo que cortou o vínculo com Deus. Não te conforme, não tome a forma de quem está desvinculado com Deus, não tome a forma de quem está separado de Deus. Não se conforme com isso, diz a palavra, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, conforme a palavra. Para quê? Para que experimenteis qual seja. Você percebe que não há possibilidade de experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se nós não estivermos com a nossa mente renovada. Somente com a nossa mente renovada podemos experimentar a boa. Você vê que o projeto de Deus é bom. O projeto de Deus para a tua vida é agradável. O projeto de Deus para a tua vida é perfeito. É bom, diga, é bom. É agradável. É perfeito. Não é para você ficar ali gemendo pela vida toda. Passou, você está gemendo agora, mas o Senhor está vindo agora com uma nova notícia, com um novo tempo.
tempo, um novo momento para esse mês de agosto. Novo tempo, novo momento, nova notícia, nova experiência. Não ruminando experiências passadas, porque a experiência de hoje é maior. A experiência de hoje é maior. A experiência de hoje é maior daquilo que você já derrotou. Golias derrotou, Davi derrotou o leão, derrotou o urso. Agora vem uma experiência maior, porque lá ele estava derrotando e ninguém estava vendo. Agora Deus traz Davi com uma mentalidade renovada, nessa convicção do poder de Deus que habita nele. Vai, enfrenta Golias, e diante de todos ele é reconhecido que o poder de Deus está nele. O pequeno virá a ser 1000, e o menor uma grande nação. Eu ao seu tempo farei isso prontamente, disse o Senhor. Aleluia. O shakarabababa sherebekenderebe shikalabarabashaya ramakondorobo sherebakai. Santo, santo, santo. Aleluia. A partir da renovação da mente pela palavra, experimentamos a boa. Diga: eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Foi isso que Deus fez com Gideão. E então ele recebeu, presta atenção, ele recebeu a unção de Deus. Disse a palavra, e o Espírito de Deus está aqui. Coloca o seu olhar nisso, a sua mente e o seu espírito nisso, por favor. E disse a palavra, se você vai ler na sua casa todo o capítulo depois, disse a palavra que o Espírito de Deus se apoderou de Gideão. E a partir desse momento, ele se torna uma nova pessoa. O Espírito de Deus está aqui para se apoderar de você, mudar de mentalidade e se mover com autoridade, se mover com poder, se mover com amparo, se mover com amor de Deus, se mover com quem não está sozinho e ver que o seu adversário é menor que você. E quando ele foi apoderado pelo Espírito Santo, então ele convocou todo o exército abiesrita. E a palavra diz que vieram 32.000. E disse Deus para Gideão: Gideão, é muito demais. É muito demais. Diga para as pessoas, presta atenção nessa palavra. As pessoas que têm medo, as pessoas que não têm coragem, saiam, saiam. Veja, você é uma pessoa corajosa, você é uma pessoa destemida. Aleluia. É só assim que você vai vencer este grande inimigo que vem contra ti, e essa vitória é certa. Por isso que Deus está falando contigo. Não veja o exército que se levanta maior que você. Não importa a quantidade lógica, importa o poder divino que está dentro de você para abater os teus perseguidores e os teus adversários. Aleluia. Então ele disse: as pessoas que estão com medo ali, aqueles tímidos, mande todo mundo para casa. Todos que estão com medo, vão para casa de volta. Aí o que foram 22.000. Esse significa que tem mais gente com medo do que corajoso, né? Será que os corajosos estão aqui? Então você vai fazer bater em retirada os teus inimigos, e esta igreja se levanta com poder e com fogo de Deus. Aleluia. 22.000 foram embora. Aí Deus disse para Gideão: está muito isso aí, 10.000 está muito. Manda agora todo mundo descer para as águas. E aquele que eu te dizer que esse vai ficar, vai ficar. Os outros você manda todo mundo embora. Você percebe que não é todo mundo que tem condição de receber a bênção. Se você está com medo, se você não está com coragem, se você não está com a mentalidade mudada, você não recebe a bênção. Mas o Senhor te fala nesta manhã, para que você esteja conectado.
reata essa comunhão com Deus hoje. Vincula você, a sua mente, o seu espírito com Deus. E então eles desceram para as águas, e a palavra do Senhor disse para Gideão. Você percebe que ele deu toda uma direção. Aleluia. Então ele disse: aqueles que lambem a água como cachorro que vai embora, mas aqueles que pegam a água com a mão, esses vão ficar. Sabe quanto que ficou? Você sabe da história? Quanto ficou? 300. Deus é perito em realizar as coisas ilógicas. Deus é perito em realizar as coisas que não têm sentido à nossa mente humana. É assim que Ele quer que você pense. Aquilo que faz sentido humanamente, deixa de lado, porque Deus quer te dar um novo sentido de vida. Se mover pelo poder de Deus, um novo sentido de vida, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de agir, conforme os propósitos de Deus. Deus levanta os que não são para ser. Aleluia. Ele levanta, aleluia. Ele levanta Gideão, que estava se sentindo um nada. Eu sou o menor, eu sou mais pobre, eu sou o desprezível. Mas Deus vai e diz para ele, porque Deus vê o que está dentro de você. Não o conceito que você tem ao teu respeito, não é o diagnóstico que você faz de você. Deus tem um diagnóstico de vida, de poder, de bom, de agradável e de perfeita vontade. Esse é o diagnóstico de Deus para você hoje. Aleluia. Então, a mente de Gideão alinhou-se com a mente de Deus. Você está alinhando a tua mente nesta manhã com a mente de Deus, para ver vitórias estrondosas, bênçãos poderosas, que fogem da tua imaginação, mas que só Deus pode fazer, e Ele está fazendo hoje. Aleluia. Pela palavra você pode mudar a realidade caótica em que você fica. De pé em nome de Jesus. Pela palavra. Fecha os teus olhos, olha para dentro de você, encontre o endereço da tua casa que está dentro de você, que é a palavra de Deus. O Espírito de Deus é o endereço de Deus que está dentro de você. Pela palavra você pode mudar a realidade caótica em que está vivendo como um desamparado. Mude a sua mentalidade e mudará a sua história. Eu disse, muda a sua mentalidade e mudará a sua história. Você diz que tem fé, mas vive com medo, como se estivesse sozinho. E a palavra do Senhor diz para você: José, Maria, Luiz, Cristian, eu estou contigo, não te deixarei. Recupere o amor de Deus na tua vida. Recupere. O medo é justamente a falta do amor de Deus, da consciência do amor de Deus na tua vida. Porque quando você tem o amor de Deus, você não tem medo do que está no teu entorno, o caos, a crise, a circunstância adversa. Você não tem medo, porque Ele está contigo. Você é um instrumento nas mãos de Deus para mudar o destino da sua família, da sociedade, da sua empresa. Deus te levanta nesta manhã como um empreendedor, te levanta como um empresário para manifestar a glória de Deus, para estabelecer o seu reino, para ganhar almas para o Senhor Jesus. Aleluia. Quando Gideão perguntou, com que livrarei Israel? Ele estava preocupado com as armas e as ferramentas que poderia usar, logicamente, armas bélicas, mas ele não tinha para como libertar. Só que Deus disse, eu sou contigo, vai nessa tua força. E ele não sabia que Deus mesmo é que iria com ele, e que ele mesmo era a ferramenta que Deus iria usar. Eu quero te dizer, toma consciência, você é a ferramenta que Deus quer usar para realizar prodígios, maravilhas, sinais, riquezas nesse mundo. Você é a ferramenta que Deus está chamando para transformar as circunstâncias, as situações, para você mudar toda a miséria, toda a pobreza, toda a
dor, toda enfermidade e todo mal. Nas mãos de Deus, você se torna uma arma poderosa. Quem quer ser essa arma poderosa, vem aqui em frente, porque a unção do Senhor vai se apoderar de você. A unção do Senhor vai se apoderar da sua vida. A tua mente vai mudar, a doença vai sair, a miséria vai fugir, os teus perseguidores vão sair em nome de Jesus. Nas mãos de Deus, você se torna uma arma poderosa contra o mal, contra o inferno, contra a miséria, contra as doenças. Oh, Katamachandaramahaya, receba essa unção de Deus na sua vida. O Espírito de Deus se apodera de você, para que você possa vencer aquilo que é lógico e se mover na lógica divina. Oh, Rabakarabahaya, você é a ferramenta de Deus na terra para destruir as fortalezas do inimigo. Você é instrumento de Deus, você é ferramenta de Deus para destruir as fortalezas do inimigo. Levante sua mão para o céu, mova suas mãos, receba essa unção, receba essa unção, fala em língua, receba essa unção, porção poderosa, e então você vai nessa tua força, vai nesse poder, porque Deus está entregando os teus inimigos diante de ti. Oh, Xarababahaya, a unção de Gideão vem sobre ti, a unção de Gideão está sobre ti. Oh, Katabacharabahaya, a glória do Senhor se manifestará através de você. Oh, Pai, manifesta a tua glória, manifesta a tua glória, manifesta a tua glória. Glorifique o nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor. Não é a lógica humana, é 32.000 contra 135.000. Você não vai entender Deus com a tua mentalidade. Oh, receba a palavra que muda a circunstância, receba a palavra que muda a circunstância. Oh, você que está me ouvindo, receba a palavra, porque a tua circunstância está mudando a partir de hoje. Oh, Xarabababa, Kenderebe Xerebekia Rabashaya, oh, Lama Xarabababa, Kasharabakarabahaya, oh.